Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. O mercado corporativo de hoje, olha, está vivendo uma parada que a gente só pode chamar de um verdadeiro fenômeno de hipnose coletiva. Pensa bem no que está acontecendo todo santo dia. Cartões de crédito corporativos sendo cadastrados freneticamente em tudo que é plataforma de assinatura de inteligência artificial generativa. Tudo isso, claro, empurrado por aquela promessa absurdamente sedutora de uma revolução imediata na produtividade. A diretoria respira aliviada, achando que finalmente riscou aquele temido item de inovação tecnológica do checklist estratégico do ano, né? Mas e o que acontece quando aquela empolgação inicial passa e a gente olha para os números frios? É exatamente isso que a gente vai desvendar na nossa análise de hoje, indo muito além desse hype superficial para entender o que é de fato a engenharia real por trás da IA. Então, no meio de tanta empolgação, a gente precisa fazer uma pausa e olhar para a realidade nua e crua. A IA de assinatura está de verdade salvando a operação diária das empresas? Bom, o que os balanços financeiros mostram no fim do trimestre é um cenário meio assustador, para dizer o mínimo. A conta desses softwares dispara, chegando a patamares de arrepiar qualquer gestor financeiro. Só que, incrivelmente, o faturamento real, as taxas de retenção de clientes e aquela eficiência operacional de verdade permanecem completamente estáticos, zero mudança. Aquele alívio dos executivos de simplesmente assinar a tecnologia acaba escondendo uma verdade super incômoda. Sair distribuindo licenças de chat para a equipe foi só uma ilusão de ótica, uma forma bem cara de não resolver o problema central. E isso nos leva à primeira parte dessa nossa conversa, o custo do isolamento. E o porquê de ferramentas de chat separadas virarem um gargalo na estrutura de qualquer empresa. Sabe, essa adoção inicial de dar acesso de chat para todo mundo foi um passo até fascinante no começo da jornada. Mas o que grita aos nossos olhos agora são os custos invisíveis dessa abordagem. Quando alguém da equipe usa uma IA isolada para, sei lá, resumir um relatório gigante ou escrever um e-mail mais complexo, a gente tem o que chamamos de otimização microlocalizada. Legal, a pessoa ganhou alguns minutinhos ali no dia dela, mas estruturalmente a empresa perdeu. Sem uma arquitetura clara de como a informação entra na companhia, é higienizada e processada, a informação literalmente morre na aba do navegador de quem usou. Você acaba criando silos de conhecimento que ninguém mais acessa. Os dados ficam tão fragmentados que medir o famoso retorno sobre investimento, o ROI real, vira uma missão quase impossível. E a IA acaba virando só um brinquedo muito caro. E isso ilustra brilhantemente a mudança de paradigma que a gente precisa fazer e rápido. Olha só o contraste. De um lado a gente tem a casca cosmética, que é basicamente empilhar software de prateleira, essas interfaces da moda que só geram ações isoladas e um mar de dados fragmentados. Do outro lado, tem o que o mercado realmente exige para sobreviver agora, a engenharia de base. Isso significa construir um ecossistema perfeitamente integrado, sabe? Com comunicação nativa entre os sistemas e uma escala de operação cristalina. É exatamente essa transição que transforma a capacidade de computação em algo que os acionistas adoram: lucro líquido e vantagem competitiva real. Chega de tapar o sol com a peneira usando solução cosmética. A resposta de verdade está na estrutura. E é assim que entramos na era da engenharia e vamos conhecer o grande mestre de obras dessa nova realidade corporativa. Afinal, como é que a gente sai daquele abismo de dados soltos e constrói uma operação que realmente flui? Abandonando de vez as promessas abstratas de produtividade mágica e botando a mão na massa. É aqui que eu apresento a figura central de toda essa transformação, o arquiteto de IA. E atenção, a gente não está falando daquele profissional que fica ajustando prompts no chat a tarde inteira, tá? Estamos falando do engenheiro responsável por projetar uma infraestrutura oculta, pesada, formidável. É essa pessoa que vai orquestrar a comunicação entre aqueles sistemas mais antigos da empresa, os bancos de dados complexos, as APIs externas e os poderosos modelos de aprendizado de máquina. Esse profissional carrega uma responsabilidade imensa porque a inovação de verdade exige fugir das fórmulas mágicas e investir pesado numa engenharia de base sob medida. Então, vamos desenhar essa planta baixa e ver como esse ecossistema integrado funciona na prática. Vamos avançar e ver como isso se constrói passo a passo, porque um projeto de alta eficiência jamais opera solto no vácuo. Ele precisa de governança, né? Tudo começa no passo 1 com os dados proprietários, os seus sistemas de ERP e CRM, o verdadeiro coração da empresa. Aí vem o passo 2, e é aqui que a mágica da engenharia moderna acontece, o pipeline de RAG, que puxa o contexto exato e simplesmente impede a IA de inventar coisas, deixando ela imune a alucinações. O passo 3 é a orquestração, onde a inteligência coordena tudo. E, finalmente, o passo 4, que é o valor de negócio, a automação real. Imagina só o impacto de ter a IA acessando o seu ERP, checando o estoque com precisão decimal, cruzando o histórico do cliente e emitindo a nota fiscal sem ninguém precisar clicar em um botão sequer. Isso sim é eficiência de verdade. O resto?
o resto é só digitação assistida. E essa nossa jornada leva a gente a uma das conclusões mais fascinantes de todas, resumida direitinho nessa frase. Pensa profundamente sobre isso. A IA de alto impacto é invisível. É surreal pensar dessa forma, mas faz todo o sentido. A inteligência artificial que realmente vira o jogo em uma empresa não fica chamando atenção para si mesma com interfaces piscando na tela ou chats intermináveis. Ela roda lá no fundo, em segundo plano. Ela se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho que o seu time já usa todo dia. Isso elimina qualquer atrito. Acaba com aquela exaustão de ficar trocando de contexto a cada 5 minutos. Ela simplesmente trabalha no silêncio, com uma força invisível que empurra o negócio para o futuro. Se você chegou até aqui, tenho certeza de que já possui um olhar crítico e analítico sobre o assunto. Afinal, está claro que a inteligência artificial está transformando profundamente o mercado e as nossas operações, queiramos ou não. Quero saber o seu ponto de vista. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não precisa ser um texto longo, uma frase precisa já basta para enriquecer o debate. E se esta análise gerou valor para você, deixe o seu like. Isso mesmo, o joinha aí embaixo. Esse pequeno gesto ajuda muito o canal. Muito obrigado pelo comentário e pelo like, um grande abraço e até a nossa próxima análise.